O Barney é um ótimo exemplo de uma pessoa que tem muitas atitudes narcisistas, ou que pelo menos tem uma esfera narcisista bastante aflorada. E a ideia aqui é que vocês talvez mudem a forma que vocês enxergam o narcisismo. Quando vocês falam, né? Ah, meu namorado, meu ex-namorado era narcisista, minha mãe é narcisista, minha avó é narcisista. Talvez vocês compreendam diferente de talvez ser, de talvez confirmar que realmente é, e de entender esses comportamentos e o porquê que isso é um narcisismo, ou o porquê não é. Enfim, vamos poder explorar isso um pouco mais a partir do personagem Barney, de How I Met Your Mother. Então, para começar, dizendo o que é um narcisismo. É basicamente quando uma pessoa se confunde com a outra, que ela acha que o outro é uma continuação dela. E parece uma coisa nada a ver, né? Assim, mas é isso que gera vários e vários problemas. Achar que o outro é a gente, que é uma continuação da gente. Isso é desastre em muitos tipos de situações, e eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos de como que isso acontece. E pegando primeiramente o Barney, porque eu também quero dar alguns exemplos na vida do cotidiano, mas iniciando com o Barney, ele tem vários traumas, né? Que ele foi abandonado pela namorada e tudo, então ele teve que criar quase que um personagem super forte, né? Que não liga pra nada, super frio, que pega todo mundo, pra não entrar em contato com esses traumas dele. Então ele encontrou um jeito de sobreviver, porque seria doloroso demais ficar naquele sofrimento todo em que ele estava antes. Então ele criou esse personagem para conseguir sobreviver à vida. Então, as festas, a bebida, a pegação, no geral, é a grande solução que ele encontrou para viver. Então, como que ele acha que os outros são uma extensão dele, ele vai achar que essa é a solução para todo mundo. Então, por exemplo, o Ted, quando ele tá mal, que ele é, em alguns sentidos, o oposto do Barney. Então ele sente muito, né? Ele idealiza relações, ele acha que vai casar com qualquer pessoa que ele começou a se relacionar. Então, quando tem uma dessas frustrações da idealização do Ted, ele fica triste. E como que o Barney lida com o sofrimento? Criando esse personagem e indo para festas, bebendo e ficando com pessoas. Então ele quase que impõe esse tipo de forma de agir diante a tristeza, porque é a forma que ele age. Então muitas vezes ele é bastante desrespeitoso, porque o Ted está lá no momento de tristeza dele e o Barney tenta impor um jeito de agir que não faz sentido pro Ted. Isso acontece também com o Marshall, né? Que ele vai ter a despedida de solteiro dele e ele deixa muito claro que ele não quer strippers. E aí o Barney acha que tem que ter, porque no mundo dele, né, na cabeça dele, não existe uma despedida de solteiro sem strippers. Então, como que o Marshall, então na cabeça dele, é uma extensão dele? Então ele fala, ele tá mentindo. Ele quer as strippers e tem que ter as strippers porque é a forma que eu enxergo. Então, a dinâmica narcisista, da mente narcisista, é basicamente essa, de que os outros têm a mesma régua dele. Então todo mundo quer, no fundo, a mesma coisa que ele. Então ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar o outro. Por isso que o narcisismo, né, fica tão mal falado, digamos assim, porque realmente é uma grande falta de empatia de enxergar a individualidade do outro, de que o outro é diferente da gente. E aí alguns exemplos do cotidiano. Quando a gente tá mal, tá deprimido, né? E a gente ouve aquela famosa frase de alguém, tem que ir pra igreja, é falta de religião, né? Falta de Jesus. Então, nesse caso, é uma pessoa tentando resolver o problema do outro segundo a sua própria régua. Então, para essa pessoa, a igreja é a grande solução de tudo. E aí não importa se realmente é ou se não é. O que importa é que para a pessoa é assim que funciona. Então, ela vai tentar impor a forma dela de solucionar as coisas a partir do outro. Então, aí, se ela tiver o poder para isso, né, vai forçar que a pessoa fique na igreja. Se a gente for pensar numa dinâmica familiar, né? Então, os pais vem o filho triste e fala: Isso é falta de igreja, então vamos botar ele na igreja. E aí obriga o filho a participar dessa religião. Ou então, se for um filho já mais velho, né, mais adulto, ele pode crescer com se sentindo muito mal que ele não vai para a igreja, porque para os pais isso é essencial. Então, se os pais seguem essa religião, essa forma de viver, o filho precisa também, porque o filho, na cabeça deles, é uma extensão deles.
Então, se faz bem para os pais, então para o filho vai ter que fazer também. E aí não consegue enxergar de uma outra forma, de que o filho tem uma outra forma de viver a vida dele. Curioso também que tem gente que não sabe muito dar presentes. Então, dá presente com base no que ela gostaria de ganhar. Então, por exemplo, eu gosto de ler muito. Aí eu vou e dou um livro para uma pessoa que não lê nada. Daí eu penso, não, mas foi um livro que mudou minha vida. Então eu quero dar para você esse livro e que mude a sua vida também. Então, olha como que às vezes uma atitude narcisista, né, se a gente for classificar assim, ela às vezes tem uma boa intenção, porque eu transformei minha vida para melhor, eu quero que a sua seja transformada também. Então eu te dou esse livro. Porém, por trás disso, tem essa dificuldade de separar o eu e o outro. Porque se eu realmente tivesse uma empatia, eu ia ver o que que o outro gosta. Então talvez o outro goste de, sei lá, colecionar disco de vinil. E talvez para mim não faça sentido isso. Eu posso pensar, né? Nossa, mas isso é um presente muito ruim. Mas ruim pra quem, né? Talvez pra mim que não gosta. Mas pro outro que gosta, vai ser um presente perfeito. Então o Barney, por exemplo, não consigo me lembrar exatamente de presentes, se tem alguma situação assim, mas muito provavelmente ele teria bastante dificuldade em dar presentes que façam sentido pro outro. Ele ia dar alguma coisa que pra ele faz sentido. Ou quando a gente tenta também animar o outro fazendo piada, por exemplo. Então, se pra gente funciona fazer piadinha de tragédia, a gente acha que pro outro vai fazer sentido também. Mas às vezes não. Às vezes o outro não gosta desse tipo de atitude e fica mais irritado do que faz bem. Então aí no caso seria a gente tentar aceitar que o outro é assim e a gente não fazer essas piadinhas, porque no fundo, quem gosta de fazer piadinha para resolver os problemas é a pessoa em si. O outro não necessariamente vai se dar bem com isso. Então também é a gente conseguir enxergar o outro, ver como que o outro lida e e o que faz bem para o outro e não necessariamente para a gente. Então percebam como que são atitudes sutis, né, no dia a dia, que muitas vezes até têm boas intenções. E um parênteses importante de fazer também, que eu tô falando atitudes narcisistas, né? Não tô querendo dizer aqui de transtorno narcisista, que daí é uma outra conversa. O meu ponto que eu quero trazer para vocês é o narcisismo do cotidiano que todo mundo tem. Todos nós, em algum momento, vamos confundir a gente com o outro. É praticamente impossível a gente conseguir fazer essa separação perfeita de eu sou isso, o outro é aquilo, e essa separação tá certinha assim. A gente confunde no meio da vida e as coisas vão acontecendo e é assim que é. É que o ponto é que tem gente que tem mais dificuldade em fazer essa separação e tem gente que tem menos dificuldade. Mas todos nós fazemos. Seja para na boa intenção, igual eu tô dando os exemplos aqui, quanto intenções mais. Não é intenção ruim, né? Assim, mas de que acaba gerando ainda mais consequências negativas, vamos pôr dessa forma. Por exemplo, até de pessoas que têm dificuldade em lidar com limites. Então dá para a gente pensar, por exemplo, em não respeitar limites. Então vamos pensar numa situação em que tem um casal e que a mulher, por exemplo, fala: "Não gosto que você mexa no meu celular. É privado e é assim que é". E aí se o cara tem esse narcisismo aflorado nesse sentido, ele vai pensar: "Não, mas isso não faz sentido nenhum, porque para mim isso não é uma invasão. Então eu posso fazer isso de boa, não importa o que ela tá falando, o limite que ela tá pondo, porque para mim esse limite dela não faz sentido. Então eu vou ver, porque é meu direito fazer isso. Porque faz sentido. Assim como eu deixo que a pessoa veja o meu celular também. Então, dependendo do grau de forma que a pessoa sabe falar, né? Assim, de influência para falar e dar argumentos e tudo, a mulher, nesse caso, poderia até falar, né? Talvez faz sentido, né? Eu que tô errada em querer colocar algum limite nisso. Porque a gente tem que ter uma relação aberta, de confiança e etc. Mas no fundo tem essa atitude dele de não conseguir respeitar o limite dela, que ela quer o celular privado, que ela quer ter essa separação dela e ter as coisas dela. Não necessariamente que ela esteja fazendo algo errado ou que esteja escondendo alguma coisa. Então, quando a gente tem dificuldade em aceitar esses limites, pode ser que seja a gente também fazendo essa confusão entre quem é a gente e quem que é o outro. E que entra muito também, né, em exemplos de pessoas muito controladoras, que daí entra as mães narcisistas, né, em geral, assim, de ela quer controlar tudo que eu faço, tudo que tá certo ou tá errado. Se eu não faço do jeito dela,
então eu não sou mais filho dela, ela fica me criticando e etc, etc. Tem a mesma base, porque essa mãe tem a forma dela de enxergar como que deve ser a vida. E aí impõe isso para os filhos. Tem que ser desse jeito. Se não for assim, tá errado. Ou se não for assim, vai embora que você não é meu filho, por exemplo, né? Então, tem essa base do a forma que eu penso é a forma certa de ser e que os outros têm que fazer isso também. E se os outros enxergam um pouco diferente, não serve porque tá errado, porque é o meu jeito que é o certo, porque eu só consigo me enxergar, eu só consigo enxergar a minha forma de viver. Então, olha como que essa confusão entre o eu e o outro pode gerar muitos problemas. E, em geral, dá pra gente pensar que o Barney realmente é assim, né? Assim, em muitas situações, ele coloca a visão dele como a certa. Então, ele tem até lá o livro de regras, né? De como tem que viver a vida e tudo. E é isso pra ele, porque é a forma que ele tá enxergando. E aí as pessoas precisam também seguir essa forma. Até essa questão de limites também, que ele não tem muito, né? Então, ele se enquadra em várias dessas situações. Então, eu acredito que observar o Barney é a gente ver como que funciona essa dinâmica narcisista de confundir o eu com quem é o outro. Então, dá pra gente pensar que um rumo à maturidade emocional, ao nosso desenvolvimento emocional, é a gente conseguir entender quem é o outro e conseguir entender quem é a gente. Um outro exemplo que eu pensei agora é de conseguir respeitar a visão dos outros de vida, né? Então, até no Instagram eu fiz um ranking de quem precisa mais de terapia em How I Met Your Mother. Aí eu coloquei lá a minha opinião baseada nas minhas percepções, baseadas na psicologia, né, que eu estudo e tudo, e deixei lá minha opinião. Deixando claro, inclusive, que era uma brincadeira e que não tinha como definir quem realmente precisa mais de terapia, né? Porque nem existe isso de quem que precisa mais. E aí várias pessoas falam, não, se o Ted não for o primeiro, tá tudo errado. Se não for a Lily primeiro, tá tudo errado. Impossível a Lily ser a última, que menos precisa. Então, várias pessoas colocando a sentença de como que deveria ser essa lista. E aí, por que que entra possivelmente nessa atitude mais narcisista de confundir o eu com o outro? Que é, eu tenho a minha opinião, a minha forma de enxergar a vida. Se o outro enxerga diferente, o outro está errado, porque é a minha visão a correta. E tudo que está fora do que está dentro de mim, está errado porque não existe. Só existe a minha forma de enxergar as coisas. Então, se a pessoa tem um afloramento narcisista nesse ponto, ele vai ter muita dificuldade em aceitar que existem outras versões que não seja dele. Isso também para qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, familiar, de trabalho, é um grande horror, né? De só a pessoa tá certa, só a forma dela viver que é a correta. E fora isso, não existe porque o mundo é só o que existe dentro da cabeça dela. E só para finalizar, um parênteses interessante também sobre o narcisismo é que muito se fala, né, da pessoa que se acha demais, né? Então, eu sou incrível, todo mundo me ama e etc, etc. Que talvez o Barney também entre nesse lugar, né? Isso é incrível, que parece até confiança, né? Mas não. Se a gente for pegar o próprio Barney, ele precisa criar essa versão dele para ele não entrar em contato com aquele Barney todo machucado. Então ele precisou criar esse personagem super autoconfiante. E aí, na cabeça dele, ele é esse cara incrível. E aí, pegando o narcisismo ainda, de que todo mundo pensa igual ele, então, se ele criou esse personagem e ele se sente uma pessoa muito incrível, então todo mundo acha que ele é incrível também. Por isso que falam que o narcisismo é essa coisa do se achar incrível, né? De ter uma autoestima muito grande. Mas na verdade é isso, que você cria um personagem para se sentir bem, e aí, como você acredita no seu personagem, você acha que todo mundo enxerga você dessa forma também. Aí você age como se fosse incrível. Legendário, né? Usando outras palavras. Mas o oposto também acontece. Se eu me acho uma porcaria e eu acredito que todo mundo também me acha assim, e eu falo, né? Nossa, as pessoas acham que eu sou incrível, mas eu não consigo acreditar nisso. Não consigo ver dessa forma. Também é uma atitude narcisista, porque a gente acha que o outro vê a gente da forma que a gente se vê. Então, o narcisismo não é só nesse sentido de se achar demais. Também pode ser o de se achar de menos. Ou até assim, né? De, nossa, eu sou a pessoa mais inútil no mundo. Então, assim,
Um mundo tão gigantesco e você é a pessoa mais inútil de todas. Então a gente pode pensar também no narcisismo como o oposto do muito bom. E isso a gente não pensa muito sobre, né? Então, existem os narcisistas malvadões, entre aspas, digamos assim, que causam muito mal e etc. E tem também pessoas que talvez você que está assistindo aí se identifica mais também, que tem essas atitudes também, que pode prejudicar o outro e que pode também, pode não, né? Inclusive, acontece de prejudicar a gente mesmo em muitas e muitas situações. Porque nesse caso da opinião mesmo, né? A gente está impedindo de aprender com o outro. Se eu acho que só a minha visão é certa, eu fico travado no desenvolvimento, no sentido que eu não consigo ouvir a opinião do outro, porque ela não existe, então não tem como se desenvolver. Eu vou ficar sempre na minha forma de enxergar e no desenvolvimento que eu cheguei até aqui. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em se desenvolver mais. Enfim, isso que eu queria trazer um pouco sobre o Barney e o narcisismo. Acho que são pontos interessantes. E deixar falar aqui para vocês, né, que temos a Oficina da Mente, que é uma comunidade nossa em que a gente analisa mais profundamente tudo isso. Então, eu quero até pegar o Barney e vou fazer várias aulas de 50 minutos, mais ou menos, cada uma delas, e aprofundar realmente na personalidade do Barney. Aqui eu estou dando uma geralzona, né, do que eu penso sobre especificamente o narcisismo, mas lá na oficina a gente pode pegar várias semanas, fazer encontros ao vivo para aprofundar no Barney e pegar várias características diferentes dele, e linkar o narcisismo com outras questões dele. Então dá pra gente aprofundar muito mais na personalidade humana e também sobre nós mesmos, né? Porque muitas coisas a gente vai acabar se identificando. Então é uma grande oportunidade para a gente poder se desenvolver mais e entender melhor como que o mundo funciona. E fica o convite aqui, se você quiser participar, pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo no Instagram, que eu explico como que funciona. E por hora é isso. Nos vemos então num próximo vídeo. Tchau, tchau.